Muito bem. Continuando. O nosso terceiro caso é muito interessante. Algo do nosso dia a dia. Pneumonia complicada com um derrame pleural parapneumônico. Então, como lidar com essa pneumonia? Pré-escolar de 4 anos chega ao pronto-socorro com febre alta, 39,7. A mãe refere que a criança está muito prostrada e recusando a alimentação. Refere tosse e coriza há 5 dias. O quadro febril iniciou há 2 dias e responde parcialmente ao uso de ibuprofeno. Ao exame pré-escolar irritado, hipocorado, uma cruz, anictérico, acianótico, taquidispineico com saturação de ar ambiente de 92. Ao exame do aparelho respiratório, mostra tiragem inter e subcostal. Frequência respiratória de 48, numa criança de 4 anos, onde eu esperaria no máximo 40 de frequência respiratória. Então está taquipneico. Está dispineico, tem tiragem inter e subcostal. A subcostal é mais importante porque mostra a ação exagerada do diafragma para vencer a complacência baixa pulmonar às custas da infecção, do processo inflamatório ocupando o interior dos alvéolos, então a complacência pulmonar diminui, preciso de mais força para abrir o pulmão, entre aspas. Na ausculta pulmonar, o murmúrio vesicular está completamente abolido na base direita. Estertores crepitantes no terço médio de hemitórax direito. Então, tudo parece levar para uma pneumonia e essa abolição do murmúrio na base fala a favor de derrame pleural. Um hemograma com uma leucocitose com 22 mil leucócitos, sendo que desses 79% de neutrófilos e 15% de bastões, hemoglobina de 9, hematócrito 27, plaqueta de 200 mil. PCR, proteína C reativa, 225 miligramas por litro, está muito alta. O basal é 5, o normal, né, o negativo, ele está com 225. E, de fato, faz um raio-x de tórax que mostra um derrame pleural. Então, a gente tem aí uma pneumonia com derrame pleural. Então, a primeira pergunta é diagnóstico pneumonia com derrame pleural. Segunda pergunta, a conduta. Então, vamos lá. Vamos lá, porque isso aqui é muito importante. Né? Primeira coisa, interna ou não? Olha, tem vários motivos para internar. Um é que é uma pneumonia grave. Por quê? Porque tem dispneia associada, tem tiragem, então tem que internar para fazer antibiótico intravenoso. Outra indicação de internação são complicações vistas ao raio-x, como, por exemplo, um derrame pleural, um abscesso pulmonar, uma pneumatocele, mas nesse caso, um derrame pleural. Muito bem, então internou uma pneumonia com derrame pleural. Vou colher hemocultura e começar a antibiótico terapia. Bem, antibiótico terapia, qual é o caminho para eu escolher o melhor antibiótico? Qual é a doença? Pergunto-me. A gente se pergunta, qual é a doença? Qual é o agente provavelmente relacionado a ela? E aí eu escolho um antibiótico. Uma pneumonia grave, a princípio, é provocada pelo pneumococo. Com derrame pleural, ainda assim, até reforço o pneumococo como causa. Pode ser um estafilococcus? Pode. Mas, a princípio, o agente bacteriano que mais causa pneumonia é o pneumococo. Pneumococo é tratado com penicilina cristalina ou ampicilina. Então, penicilina pode funcionar? Pode. Preferencialmente em doses máximas para tentar vencer a resistência do pneumococo, se é que ele é resistente. Se ele for resistente, uma resistência intermediária, essa resistência do pneumococo às penicilinas não é pela produção de beta-lactamase. Então, não adianta eu associar um clavulanato, por exemplo, uma amoxicilina com clavulanato intravenosa, pensando em pneumococo. Se você me disser que está fazendo isso, pensando também que pode ser um hemófilos ou mesmo um estáfilo meticilina sensível, eu vou estar de acordo. Porém, pensando especificamente no pneumococo, o inibidor de beta-lactamase de nada ajuda. De nada ajuda. Muito bem. Então, penicilina é uma opção, ampicilina é uma opção, ampicilina com clavulanato ou amoxicilina com clavulanato intravenoso. Se eu estiver pensando em estender o espectro para estáfilo e para hemófilos, é uma opção, mas reforço que o principal agente é o pneumococo.
dobrando a dose da penicilina ou botando ela nas suas doses máximas, eu tento vencer essa resistência do pneumococo, que, como eu falei, não é pela produção de beta-lactamases, e sim por alteração nas proteínas ligadoras da penicilina, as PBPs. Penicilina Binding Protein. Então, as proteínas ligadoras da penicilina, onde ela se liga para destruir a parede celular bacteriana. Muito bem. Aumentando a dose da penicilina, eu tento vencer essa resistência. Mas se a resistência for um pouco maior, uma cefalosporina de terceira geração, uma ceftriaxona, é uma boa opção. Então, ceftriaxona é uma boa opção porque pega pneumococo com resistência intermediária e pega hemófilos. Mas aí eu não estou cobrindo o estáfilo. Será que vale a pena fazer oxacilina? É uma opção. Mas será que esse paciente, em tendo um estáfilo, é um estáfilo meticilina resistente? Aí num caso mais grave, uma pneumonia mais grave, que precise de oxigênio, nesse caso, talvez já valha a pena começar utilizando a vancomicina, onde eu cubro o pneumococo, mesmo aquele com resistência maior, que esse cefalosporina não pega, pega o estáfilo MRSA, né, que é o estáfilo aureus meticilina resistente, que resiste à oxacilina, não responde a ar. Então faço a vancomicina, também pega bem esse estáfilo, e posso manter ceftriaxona se eu quiser, ou amoxicilina com clavulanato, se eu quiser ampliar a cobertura para hemófilos também. Então a gente tem algumas opções de antibiótico terapia. Qual é a mais certa, a mais errada? Se estiver muito grave, eu já começo com a vancomicina. Se não, a gente pode tentar a penicilina ou ceftriaxona e acompanhar em 48 horas ou, de acordo com alguma piora, fazer uma mudança se necessário. Muito bem. Eu acho que em relação à antibiótico terapia, a gente não vai ter muita dúvida. Mas chegou o momento de explicar como abordar esse derrame pleural. E é aí que as pessoas se confundem um pouco. Tem que drenar o tórax ou não? Então é assim, tem que puncionar o tórax. Chama-se tórax-centese com agulha. Para examinar o líquido pleural e decidir, baseado nisso, se é necessária a drenagem torácica fechada. Então não responda de imediato numa prova, por exemplo, que você tem que fazer drenagem torácica. Essa não é a resposta certa. Na pneumonia com derrame parapneumônico, eu posso ter um derrame inflamatório apenas. Houve uma inflamação da pleura e exsudação de líquido ali. É um exudato, mas não há bactéria presente naquele líquido pleural. Então, o próprio tratamento da pneumonia e o fim da inflamação levará à resolução espontânea desse derrame. Mas se alguma bactéria entrar ali, aquele derrame se complica. E a drenagem torácica fechada se faz necessária para diminuir sequelas, para acelerar a recuperação. Então, quando é que eu decido se vale a pena ou não drenar? Eu decido baseado na toracocentese, no líquido pleural que eu vou avaliar. Então, fez a toracocentese, que é obrigatória, um paciente com pneumonia e derrame pleural, veio pus, empiema, indicação de drenagem. Ou não veio pus, mas veio um líquido amarelo citrino, que eu não sei se tem bactéria ou se é apenas entre aspas, se é inflamatório. O que eu faço? Bem, faço um GRAM desse líquido. Mostrou bactéria, tem que drenar. Cultura desse líquido. Mostrou bactéria, tem que drenar. Ou ainda, alterações bioquímicas do líquido pleural que falem a favor de que exista bactéria ali. Quais são essas alterações? pH menor que 7,2 ou LDH maior do que 1000 ou glicose do líquido pleural menor que 40. Detalhe, eu não preciso ter essas 3 alterações bioquímicas. Basta uma. Então vamos repetir. Líquido pleural, alterações indicando necessidade de drenagem torácica, porque provavelmente eu tenho bactéria nesse líquido pleural. Alterações bioquímicas, pH menor que 7,2, 7,20, LDH maior que 1000, glicose menor que 40. Qualquer uma das 3 alterações, indicação de drenagem torácica. Muito bem. Então, reforçando, a gente não tem que indicar como obrigatoriedade drenagem torácica, e sim toracocentese. Dependendo do líquido, indica a drenagem torácica.